Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar a todos para ficar sobre os seus pés e vamos iniciar nessa noite memorável louvor e adoração ao nosso Deus, aleluia, pois Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sejam todos bem-vindos. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, neste momento, Senhor, aqui nós estamos, ó Deus, entrando na Tua presença, meu Pai. E é em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós estamos aqui. Pai Santo, para agradecer a Ti pelas bênçãos recebidas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada um que chegou aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, porque nós vencemos, ó Deus, e aqui nós estamos e vamos aproveitar a oportunidade, porque nós estamos aqui para louvar, para bem dizer, para agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai Santo, traz em paz aqueles irmãos e irmãs que estão vindo no caminho, Senhor, e que juntamente conosco também possam sentir a graça do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor venha se manifestar nesta noite, da forma com que Tu queres, e que o nosso coração esteja receptivo para receber de Ti as bênçãos que eu sei que o Senhor irá derramar nesta noite. Fica conosco, meu Deus, é o que eu te peço nesta hora, e por fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos louvar os 3 hinos da nossa harpa cristã. O primeiro hino, 243. Como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Sou glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 305. Glória a Deus. Campeões da luz. Aleluia. Aleluia. 340. Glória a Deus. 340. Glória a Deus. Aleluia. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, Podes tu também dizer, sou um dos tais, Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Glória a Deus. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua
com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos nos colocar sobre os nossos pés novamente e vamos cantar este refrão, toda a igreja. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos declarando que nós somos um povo forte, um dos tais, daqueles que vão morar no céu, aleluia. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Eita, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E nesse momento eu estou aqui entregando o microfone para o pastor Edmilson, que é o pastor presidente desta igreja, também coordenador da área 18. Glória a Deus. Com a mais absoluta certeza que Jesus Cristo vive e que Ele está em nosso meio, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqueles que têm, respondam, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao pré-congresso das mulheres Comadesma, cujo tema é Imparáveis. Onde estão as mulheres imparáveis? Imparável é aquele que não para, né? Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 12. O versículo tema do pré-congresso é o versículo 24. Porém, iremos ler o 23 e o 24. 23. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Oh, glória! Glória! Levante as suas mãos.
em nome de Deus, com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na direção do Espírito Santo, declaramos aberto o pré-congresso das mulheres Comadésima, as imparáveis. Convido o pastor Milton Salles para fazer a oração com toda a igreja. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glorioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Majestade Santa, nesta noite, ó Deus, neste santuário, reúne-se a tua igreja, no único objetivo e propósito, Senhor, que é de te adorar em espírito e em verdade. Deus, nesta noite eu creio que o Senhor já se faz presente aqui desde o começo desta festa e continuará conosco até o final. Ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, Senhor. Neste momento, ó Deus, começa a dispensar a bênção da cura, aonde quer que esteja alojada uma doença, uma enfermidade, desapareça agora. Todo e qualquer caroço, todo e qualquer tumor, todo e qualquer mioma, Pai, visite a coluna, os ossos, a cabeça. Jesus, nesta noite, Pai, visita a enfermidade e repreenda pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, se há algum plano traçado da parte do inferno contra esta obra, seja desfeito e desbaratado agora. Abale-se o inferno, abale-se os demônios, porque nesta noite a igreja do Senhor sairá daqui curada, alegre, feliz e abençoada. Meu Deus e meu Pai, fica conosco, é o que nós te oramos em nome de Jesus. Diga o amém. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Agindo Deus, diga o fraco, diga o fraco. Quem é forte no Senhor dá um brado de glória. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos. A honra, a glória, a adoração para sempre. Então, eu vou aproveitar esse momento de fala para apresentar os companheiros da área de número 18 que estão participando deste evento, nesta visita amistosa. Pastor Elisvar, a quem eu peço que possa subir aqui para o altar, viu? A missionária Tebisa está com o bebê, fique à vontade, tá? Então, o pastor Elisvar é presidente da Assembleia de Deus Comadésima, ali em Maranguape, Campo 1. Peço que fique em pé, permaneça em pé, e com ele os irmãos que o acompanham, por gentileza, se coloquem em pé, para que possamos conhecê-los e recepcioná-los. Aí, muito bem, glória a Deus. Peço que a igreja diga glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Podeis assentar. Pastor Vicente Fernandes, pastor presidente da Assembleia de Deus Comadésima ali em Tururu, juntamente com a sua muito digna missionária Simone. E os irmãos que o acompanham, por bondade, se coloquem em pé. Muito bem. Uma boa caravana também, vinda ali de Tururu. Vamos recepcioná-los bem-vindos, dizendo glória a Deus. Amém. Pastor Diego e a missionária Bruna, pastor presidente da Assembleia de Deus Comadésima ali em Maranguape, Campo 2. Os irmãos que acompanham, o nobre casal, por bondade, fique em pé. Glória a Deus. Ali estão as ovelhas. Vamos recepcioná-los com alegria, dizendo glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Também o pastor Clemilton,
pastor Clemilton, e a sua muito digna esposa, a missionária Andréia, que será cantora oficial do evento essa noite. Pastor presidente da Assembleia de Deus Comadésima, ali em Canindé. Então aqui está o casal, vamos recepcioná-lo com muita alegria, dizendo glória a Deus. Muito bem. Também quero apresentar o pastor Milton Salles, pastor presidente da Assembleia de Deus Comadésima em Fortaleza, Campo 2, juntamente a sua esposa, a missionária Ariadna. Os irmãos que acompanham o nobre casal, por bondade, se coloquem em pé. Aí estão, muito bem. Aqui os obreiros e as ovelhas mais ali. Vamos recepcioná-los bem-vindos, se é verdade. Diga glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Podeis assentar. Também a missionária Nayana, que é esposa do pastor Reginaldo Batista, e ambos presidem a igreja Comadésima ali em Caucaia. O pastor não pôde vir ainda, está em recuperação de um acidente, mas aqui está a esposa representando ali o campo e as ovelhas que acompanham a missionária. Fique em pé por bondade. Aí está as ovelhas. Vamos dar glória a Deus pela vida delas. Aleluia. Visitante, seja bem-vindo, sua presença. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Nesse momento eu convido as irmãs, as missionárias, e também convido a igreja para ficar em pé novamente. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus, porque Deus está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Bendito és tu, Senhor. Eu sei que tu estás aqui nessa noite. Aleluia. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vai sem antes eu falar como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este lugar. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta ele aí, de branco, está passeando no meio da igreja.
os olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Não é outro, é Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, oh Deus, aleluia. Não vai. Nós estamos aqui para te louvar, para te adorar, para exaltar o teu santo nome, aleluia. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Aqui as irmãs, os irmãos podem sentar. Glória a Deus, glorificar. Somos mulheres forjadas no fogo. Somos mulheres que oram até o céu se mover, que jejuam até o inferno tremer, que não fogem da guerra. Somos mães, filhas, intercessoras. Não nos calamos, não recuamos, avançamos. Temos cicatrizes, mas estamos firmes, pois não estamos sozinhos. A nossa força vem do alto. Somos mulheres, somos imparáveis. Ninguém pode parar esse exército de mulheres.
Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, aleluia. Nós vamos agora ouvir e louvar a Deus juntamente com a serva do Senhor, a missionária Andréia, essa mulher de Deus abençoada, e ela irá cantar 2 hinos. No segundo hino nós estaremos servindo ao Senhor com as nossas ofertas. Amém? Glória a Deus. E vamos continuar adorando, vamos continuar exaltando, vamos continuar bendizendo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É uma pergunta que a gente faz, mas a gente já sabe a resposta. Quantos já sentiram a presença do nosso Deus? Eu convido toda essa igreja para nós ficarmos de pé, para nós adorar o nome dEle. Creio que vocês conhecem este hino e eu quero que vocês cantem junto comigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pode soltar. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu não sei o que tu queres, mas o Deus que tu serve, Ele conhece o teu coração por dentro, Ele te conhece por fora, Ele conhece as tuas necessidades. Então peça para Ele. Quem pediu para Deus curar? Quem foi? Quem pediu para Deus renovar? Ei, se prepare, porque Ele veio, Ele veio. Você está sendo curado. Receba a cura agora em nome de Jesus. Receba o renovo. Receba, receba. Ele está aqui. Ele está aí. Ele já. Ei! Foi Deus que chegou aqui. Foi Deus que baixou aqui. Recebe o teu milagre. Recebe a tua vitória agora. Em nome de Jesus. Eu tô sentindo. Então sinta, 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 sinta. Ele veio, Ele está aqui. Eu sinto Ele aí, porque Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio. Recebe, 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 em nome de Jesus. Receba a unção. Seja liberto agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja liberto agora em nome de Jesus. Seja batizado e seja renovado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu convido o pastor Clemilton para estar orando pela ministrante, pelo canal de bênçãos nessa noite. Eu não quero aqui, Senhor, apresentar a tua serva, porque ela, Senhor, o Senhor conhece. Mas eu quero pedir ao Senhor, no nome santo e eterno do Senhor Jesus, para que o Senhor tome ela em tuas mãos e usa segundo a tua vontade, Pai. Se é para acontecer o milagre, que aconteça. Se é para acontecer a cura, que aconteça. Se é para acontecer o renovo, que aconteça. Se é, Senhor, para encher esse lugar da tua glória, derrama sobre nós o teu Espírito, no nome santo e eterno
de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo 26 em diante. O nascimento de Jesus é anunciado. 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: salve tu que é muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria esta. E o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima Isabel também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril. Pois para Deus nada é impossível. E disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa, para uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou em seu ventre. E Isabel foi cheia com o Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim, que a mãe do meu Senhor venha até a mim? Pois eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada é a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Amém? Senta, exaltando o nome do Senhor. O Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas é um evangelho aonde vai nos mostrar acerca da humanidade de Cristo. Lucas fez questão de mostrar essa natureza de Cristo, o exibindo como o Filho do Homem. Filho do homem esse que também tinha as suas necessidades. Filho do homem esse também que tinha aquele lado natureza carnal, falando alto também, que era gritante, mas que devido ao propósito, ele sabia para que estava aqui nessa terra, para cumprimento do propósito. E eu gosto de Lucas, porque Lucas não vai esconder essa natureza de Cristo. Ele vai ter essa motivação de exibir para nós, leitor da palavra, que Cristo também, ele teve a sua parte gritante na natureza carnal, mas ele pode vencer cada uma delas. E quando eu olho o Evangelho de Lucas, nesse texto a qual eu acabei de fazer menção, para que possamos entender a temática do que está sendo proposto hoje aqui nesse congresso, e o porquê do Espírito Santo ter concedido aos meus olhos esta palavra, eu preciso que você entenda o contexto. Perceba que agora o prenúncio do nascimento de João Batista vem antecipado
do Cristo, Filho de Deus. E eu fiquei em casa me perguntando por quê. O porquê que o texto sagrado vai dar primazia ao nascimento primeiro do profeta e não daquele que viria logo depois, que seria maior do que ele. Percebe, igreja, que há uma sintonia aqui. Há uma sintonia entre os dois ministérios. João Batista não andou separadamente do propósito de Jesus, e nem Jesus andou separadamente do propósito do ministério acerca de João Batista. Havia uma coligação entre os dois ministérios aqui, uma sintonia espiritual que é necessário a igreja entender para que se dê o propósito do ministério. Perceba que essa sintonia foi o que deu prosperidade tanto ao ministério de Jesus quanto ao ministério do profeta João Batista. Veja comigo que agora tem um anjo se movimentando dentro de duas casas. Detalhe, casas essas que eram do mesmo parentesco. Tem anjo indo na casa de uma que era estéril, e tem anjo indo na casa de uma que não tem ainda ventre movimentado. Estou falando de ser virgem. Veja que há uma movimentação do céu agora para cumprimento de propósito. Esse anjo, ele se disponibiliza na ordem que é dada divina às duas casas. E perceba, o mesmo anjo está trabalhando em uma casa e na outra casa. Eu quero dizer nessa noite que a chamada de Deus, ela não bate na porta de gente errada. A chamada de Deus, ela bate na casa de quem está esperando o exercício do culto do ministério. Deus jamais vai mandar, aleluia, a providência divina na casa de gente que não sabe o que é intimidade. Perceba que o anjo agora chega na casa de um casal que exercia o ministério com fidelidade há muito tempo. Estou falando de Isabel e Zacarias. Veja que agora Zacarias está no término do seu ministério, está junto do pilar dentro do templo, e agora fazendo o seu exercício como sacerdote. Perceba, o que é que o sacerdote faz? Ele tem a incumbência de elevar a Deus as orações do povo. Só que agora tem anjo aparecendo dentro do templo, lembrando para Zacarias que naquele dia as orações que iam ser respondidas não era do povo, não era de ninguém do lado de fora, e sim a oração do profeta que estava em fidelidade, buscando a Deus há muito tempo e até então não tinha recebido milagre. E aqui há uma saliência muito grande a se perceber, porque se o sacerdote é levantado para levar as orações do povo a Deus, perceba que agora o anjo que aparece a Zacarias está lembrando ele de orar por ele. Porque tem hora, igreja, que a gente quer ser mãe de todo mundo, tomar problema dos outros pra gente e acaba se esquecendo da gente. E agora o anjo que aparece está dizendo: eu sei que tu está cumprindo a tua missão, a tua função, o cargo que tu ocupa direito. Só que hoje o milagre não é para quem está do lado de fora. Hoje o milagre que vai ser atendido é para você, rapaz. E eu gosto que Deus, ele deixa o melhor para o final. Os dias do ministério do homem estavam se cumprindo, mas quem foi que disse que Deus tinha se esquecido dele? Ei, Zacarias, eu sei da oração que tu está fazendo há muito tempo. Eu sei que o tempo tem passado e tu acha que o olhar de Deus não está sobre a tua casa. Mas não sei se tu entende, Zacarias. Eu fui enviado só para dar boa nova para você. Eu gosto disso, igreja, sabe por quê? Porque uma coisa que o céu gosta de fazer é honrar a oração de crente fiel. Você não está entendendo o que Deus está falando, não? O céu está se movimentando em direção de pessoas aqui que já tem orado há muito tempo e tem que se questionado. E diante desses questionamentos, o céu vai revelar propósito dentro desse processo. E quando eu falo de processo, eu gosto. Quem aqui não lembra de José? Estava preso por algo injusto, e a Bíblia diz agora que é colocado dentro da cela 2 homens, aleluia. É colocado o mordomo e é colocado quem, igreja? O padeiro.
O homem interpreta o sonho dos dois e ele diz: em 3 dias tu serás restituído ao teu cargo. Em 3 dias as aves do céu vão comer tua cabeça. Eu fiquei lendo esse texto essa semana e algo chamou minha atenção. O mordomo é restituído ao cargo, aleluia, de copeiro de Faraó. Mas perceba, antes dele ir, José olha para ele e diz assim: ei, quando você for restituído, se lembra de mim, porque eu não aguento mais ficar nessa prisão. Imagina comigo o cansaço de José por estar tendo que aguentar o propósito divino. Porque, querido, todo escolhido sofre. Talvez passe na tua cabeça o porquê que tanto que eu sou escolhido eu sofro. É porque o céu está dizendo: propósito grande só vai parar na mão de quem é selecionado. E quem é selecionado foi escolhido a dedo por mim. Eu não lanço propósito grande em quem tem visão pequena. O mordomo sai e o texto sagrado diz que José fica preso por mais 2 anos. Posso dizer? Tua irmã tem pena de ti. Teus pastores têm pena de ti. Tua mãe tem pena de ti. Eu posso ter pena de você dentro do teu processo de luta. Só que pela palavra eu descobri uma pessoa que não tem pena de nós. Estou falando de Deus e eu provo para você. Deus não vai encurtar o caminho por peninha de você para te arrancar do propósito sem antes seu tempo. 2 anos a mais se passaram para José. Era como se Deus estivesse dizendo: aguenta, rapaz, até o final deste processo. Tu não entende agora o que eu estou fazendo, mas depois tem cadeira de honra de governador preparada para você. Quem aqui lembra de Neemias? Jerusalém pegando fogo, ó. Muralhas derribadas, a porta queimada a fogo. Perceba, Neemias não viveu o cativeiro babilônico, mas Neemias, ele cresceu durante o exílio. Note algo. Era como se o exílio estivesse aguardando Neemias crescer, amadurecer para ser lançado ao propósito, aleluia, de ajudar a reconstruir os muros. Entendeu não? O céu está dizendo: enquanto você não amadurecer o propósito que eu tenho contigo, você não vai viver coisa grande, você não vai viver coisa nova. Tem muito projeto grande aguardando ser entregue para você depois que você amadurecer. Perceba que pessoas melhores tentaram se erguer durante décadas para reconstruir Jerusalém. E por que nenhum conseguiu? E Neemias conseguiu em 52 dias. Porque é o que é para você fazer. Ainda que venha outro melhor, ele não fará do jeito que você faz. Se a roupa da chamada cabia só em Neemias, ainda que tentasse chegar alguém para tomar seu lugar, não ia dar certo. Sabe por quê? Porque a obra só ia ser concluída através da mão de Neemias. O céu está dizendo: estou colocando hoje projeto grande na sua mão, que só vão depender de você. Veja que tem 2 primas aqui que foram selecionadas por Deus para projetar grandes projetos. Uma era estéril. O que é esterilidade? Aos nossos olhos é morte. É morte. Ventre morto. A mulher pedia tanto e nada de acontecer nada. Enquanto uma tinha esterilidade, na casa da outra tinha o quê? Tinha ventre sem movimento, parado, virgem. O tema do congresso diz que se o grão do trigo morrer, grandes frutos são gerados. João 12:24. O que subtende-se com isso, igreja? Que assim como o sacrifício de Cristo, ele foi completo, por amor a mim e a você, a nossa entrega também, seja onde for, no altar, em cima do altar ou na rua, também tem que ser 100%. Não adianta nada ofertar 100% aqui e na tua casa 50%.
ou lá fora 30. Porque o crente não é conhecido no tanto de exibição que ele está em cartaz, ou em como ele é chamado para tanta agenda, não. O crente é conhecido aonde ele coloca Deus como prioridade em sua vida, dia por dia. Olha para a irmã que está do seu lado e diga: ei, mesmo que você não conheça ela, diga para ela, diga: olha, mulheres de Deus, diga, mulheres de Deus, elas não competem. Mulheres de Deus se complementam. Uma mulher imparável, igreja, é uma mulher onde não se assusta com o movimento do céu na sua casa. O anjo desce na casa de Maria para revelar que dentro dela vai sair um projeto grande. Perceba que Maria não se assusta com a presença do anjo na casa. Maria fica surpreendida com a saudação que ele está dizendo. Por que ela não se assusta com a presença do anjo? É porque na casa dela a presença de Deus já era real. Por isso que eu digo que projeto grande não vai parar na casa de gente errada, porque Deus já conhecia a Maria, Deus já conhecia a casa dela e sabia que na casa dela tinha altar de Deus levantado. Se tu considera uma mulher imparável, é porque tem azeite guardado aí. O diabo está postando tudo dizendo: eita, a irmã não se levanta mais não. Depois que caiu enferma, acamada, é dor não sei aonde, é dor nas costas, é dor na perna, é dor na cabeça, e parece que a irmã sumiu. Só que nessa noite um azeite vai ser diferenciado, derramado na tua cabeça. E aonde o diabo está dizendo: tem morte, tem frieza, eu consegui parar ela. Deus está te levantando agora, bonitona, na tua cadeira. Olha o azeite que ele derrama para renovar a tua espiritualidade hoje. Jesus era imparável porque não parava no meio do caminho para responder ninguém. Tu não, eu não. A gente quer parar e dizer assim, bater de frente: como é que é o negócio aí? Né? Confiando nisso aqui. Quanto mais tu age nisso aqui, menos a mão de Deus fica por ti. Deus está falando purinho aqui, tá? Pastor, eu dei essa rodada todinha aqui. Eu prego simples assim mesmo, para você entender algo. Que de ventres estéreis Deus mudou a rota do mundo. Deus olha para Ana e disse: é ventre estéril, mas eu vou fazer nascer Samuel, rapaz. Pedia só um filho, e agora o que Deus queria dar não era só um filho, era um filho juiz, profeta e sacerdote. O que Deus vai dar para você vai superar as tuas expectativas, querido. Olha Deus mudando a rota do mundo agora, fazendo nascer do ventre de Isabel, ei, mulher estéril, um dos maiores profetas, chamado João Batista, que nasceu. E para completar o negócio, Deus olha para Maria. A mulher não tinha ventre morto, estéril não, mas a mulher tinha um ventre que não era movimentado ainda. E aonde está sem movimento, o meu Deus está entrando essa noite e está chacoalhando. Fica de pé comigo. Dá a mão para quem está do seu lado. Eu sinto uma glória de Deus aqui. No ato da transferência de unção vai sair de você para a vida do seu irmão. Não peça nada ao Senhor agora. A única coisa que você vai pedir é: Senhor, enche o irmão que está do meu lado. Senhor, enche a irmã que está do meu lado. Vai, igreja. Olha Deus renovando aqui, ó. Olha Deus trabalhando no vaso. Olha Deus restituindo o dom sobre a vida de alguém que estava se sentindo frio, cansado, com um fardo pesado. A responsabilidade da chamada do ex-me aqui estava te cansando.
Vai Deus renovando. Vai Deus renovando. Olha pra mim não, filha, é congresso. Que a unção adora. Que a unção adora. Que a unção chama ele. A nuvem de glória está descendo agora. Olha aí na adoração da igreja, papai trabalhando e passeando. Olha ele vindo pro altar. Olha ele fazendo fluir do altar para a nave da igreja. Olha Deus quebrantando mulheres. Está enferma, filha? A mão do Todo-Poderoso, que ainda é médico dos médicos, é derramada com cura sobre a tua vida. Olha ele despejando força. Sou eu, Deus da tua vida. Estou eu fazendo, eita, uma virada de chave na tua vida hoje, homem. Sabe o que é uma roda grande passando da pequena? Ei, dereba, eu trabalho em cima da impossibilidade. Assim diz o Senhor para ti: há um renovo em teu ministério, há um renovo de unção sobre a tua cabeça. Olha eu descendo com algo novo sobre a tua vida. Ei, derebandaravastéria. Sabes tu que eu tenho saudade de te usar numa profundidade grande, tu sabe, porque tu entende a minha voz. Derramei dom sobre a tua vida, não para ficar silenciado. Eu tenho te mostrado tanta coisa. Abre bem a tua boca. Olha, eu repreendendo a seta do diabo contra a tua mente. Quebra o arco do forte. E digo assim pra ti: ei, a marca do meu sangue está nos umbrais da tua porta. Sabias tu que viria notícia ruim? Ei, dentro de 15 dias, que ia te pegar de surpresa, que ia dar uma movimentação grande dentro do ministério. Ei, mas eu quebro o arco, corta a lança e dou vitória à igreja. Ei, tu és a minha igreja, recebe o livramento. O diabo tem trabalhado para tu colocar algo na tua garganta. Pensa numa mulher que enravesse o diabo. Foi difícil para ti chegar a este lugar, né? Mas eu disse a ti: vou eu fazer coisa nova e grande naquela terra. Foi só tu pisar o pé nesta igreja, que assim diz o Senhor para ti. Estou eu me lembrando de uma promessa antiga que fiz a ti, que ainda não aconteceu, e tu sabe muito bem o que é. E antes de acontecer, o diabo está tentando travar isso aqui, para mexer nessas glândulas. Mas assim diz o Senhor: está descendo uma água cristalina em tua garganta, mulher. Tu ia descobrir algo em teu corpo, sabia? Que ia te entristecer, mas eu te dou livramento. Olha eu despedaçando o jugo. E toma a igreja agora para interceder por ti. Olha eu tomando 2 e 3 lá atrás. A terra canto. Os teus pés ainda entrarão numa terra, porque eu te prometi. A tua voz é promessa desde a tua infância. Assim diz o Senhor: em ti o diabo não toca. Ei, Bedarabastúria, tu me pediste uma benção especial para este congresso. Sou eu, Deus de exclusividade, e te entrego na tua mão uma grande providência. Tu saberás que eu sou o Senhor que movimento a terra, céu e terra, para entregar a bênção aos meus escolhidos. Tu já tem visto o meu trabalhar em todos estes anos. Nunca te abandonei em nada. E porque tu não tens se privado de fazer a minha obra,
Estou visitando esta igreja de modo emergente e particular esta noite. E não é só a nave, mas também é a... Eita! É também o altar. Terra. Tem obra de bruxaria que eu desfaço hoje, assim diz o Senhor, para tocar em teu ministério. Pensa num homem visionário. O diabo tem raiva da tua visão, porque eu que revelei para ti acerca da maneira que eu te uso no ministério. Não é com todo mundo. Assim diz o Senhor. Ainda tu vais voar como águia, porque eu tenho coisas maiores para ti, porque é promessa. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra-me e me faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como o quê? Como Aqui quero agradecer a oportunidade de louvar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores pelas nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe e continue intercedendo pela minha vida, porque eu sou carente. Pastor Edmilson, Deus te abençoe. Pastora Jaque também, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus amado, tu és lindo, tu és santo. O Senhor é o Deus maravilhoso. E o Senhor se fez presente no nosso meio de uma forma tão linda, que nós não merecemos, mas a graça dele é maravilhosa. Obrigada. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que o Senhor faz, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor. E essa é a minha gratidão a Deus por tudo. Muito obrigada. Eu quero agradecer também ao pastor Edmilson, que nos confiou. Verdadeiramente ele nos confiou. Glória a Deus. Esse trabalho, a organização. Muito obrigada a ele. Muito obrigada a ele por ter confiado, né? Fechado os olhos mesmo e agradeço a ele pelo apoio. Não somente a ele, como todos os obreiros, como todas as irmãs, tanto aqui do Campo 1 de Fortaleza, como todas as irmãs da área 18, as missionárias, amigas, missionárias abençoadas, lindas do Senhor, que nos apoiaram nesse projeto. E foi maravilhoso, graças a Deus, porque o melhor da festa é a presença. O melhor da festa é a presença de Deus. E eu tenho certeza que eu e que vocês vão sair daqui guardando esta palavra poderosa no coração, né? E até o próximo ano, né? Até o próximo ano estaremos também com essa data marcada. E eu sei que o Senhor também vai abençoar. Muito obrigada à nossa cantora, que tão bondosamente atendeu, né, aceitou esse pedido e foi uma bênção. Glória a Deus. Deus continue abençoando seu ministério, a sua família, o ministério do seu esposo, e que as comportas do céu sejam abertas na vida de vocês. Da mesma forma, eu agradeço a pregadora, a missionária Aline Pimenta, eita glória, que foi indicação do presbítero Natanael e da missionária Terezinha. E eu quero agradecer ao presbítero Natanael, foi bênção de Deus.
Deus continue derramando sobre sua vida graça, sobre graça, sobre graça, e possa continuar te usando dessa forma impactante como o Senhor te usa, em nome de Jesus. E eu passo para o pastor Edmilson. Glória a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos. Graças a Deus, que linda festa. Deus falou forte ao coração da igreja. Deus te abençoe, viu, missionária? Recomendo aos pastores, aí o pastor Elisvar lá de Maranguape, aqui o pastor Milton de Fortaleza Campo 2, ali o pastor Vicente lá de Tururu, pastor de Calcaia, aqui a missionária que está, aqui o pastor de Canidé, o pastor Clemilton, tá bom? Está recomendado aí para os pastores convidar a missionária. Deu uma dupla aqui, foi excelente, né? A pregadora e a cantora. Hoje o céu desceu, purim. Amém? Vamos orar. Quero convidar aqui para estar orando. O pastor Vicente vai orar, finalizando o culto. E o pastor Maranguape, pastor Elisvar, impetrando a bênção apostólica. Obrigado à nossa cantora. Deus continue lhe abençoando poderosamente. Aos pastores, muito obrigado, os obreiros e toda a igreja geral. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, diante da Tua presença ainda estamos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração, os louvores que foram entoados a Ti, ó Deus. Abençoa a Tua eleita igreja, leva-nos aos nossos lares, debaixo da Tua segurança e Tua proteção. Assim eu te peço, continua abençoando, Pai, esta obra, o pastor Edmilson, toda a área de número 18, as mulheres imparáveis. Deus, continua abençoando a todo o Teu povo de modo geral. Eu te peço, te agradeço, no nome daquele que fez os céus e a terra. Amém. Irmãos, pastor Elisvar pode se posicionar. Quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa. E o melhor a gente só deixa mais para o final mesmo, né? Alguém pensou que eu esqueci, me esqueci não. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, essa mulher imparável. Sabe por que eu não paro? Porque ela não deixa eu parar, né? Ela está, não é nem atrás de mim não, ela está do meu lado, viu? Ela não fica atrás me empurrando aí não, ela está do meu lado ajudando a caminhar. Aí quando eu estou fraquinha, ela, bom, meu filho, vamos continuar, a caminhada ainda é longa, né? Graças a Deus. Quem tem uma imparável, dá glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Linda festa. Toda a organização ficou por conta dela e a equipe que ajudou, tá certo? Todo louvor para Deus, né, e o crédito dessa festa, dessa organização, a missionária Jaque, esposa. Quem quer louvar a Deus pela vida da missionária Jaque, diga: Deus te abençoe. Glória a Deus. Receba a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, desde agora e para sempre. Se você está esperando Jesus voltar, diga...